E deixa o like. Muito bem, filho. Obrigado. E também comentem o que você achou desse feat. Toca aí. Parabéns. Vou contar uma história para você. No período bíblico existiu uma mulher viúva e ela estava passando por uma situação muito difícil. Até porque o país onde ela vivia estava passando também por uma situação difícil. Problemas econômicos, violência, pecado, muito pecado. As pessoas viviam de cada um da forma que achava que deveria viver, sem temer a Deus. Sua familiar? Então, essa viúva tinha ali seus 2 filhos, só que o marido dela, quando morreu, ele deixou uma dívida muito grande para a família. E nesse caso, pelas leis ali que constituía aquela nação, os filhos dela teriam que ser levados como escravos para que ela pudesse pagar a dívida. Para que pudesse pagar a dívida lá que o marido fez enquanto estava vivo. Então ela ficou desesperada, obviamente. Ela foi até um profeta, o chamado Eliseu. Ela perguntou para o profeta, ela expôs ali toda a situação, todo o problema que ela tinha e ela procurou essa pessoa certa. Então já uma lição aqui quero deixar. Procure a pessoa certa, de caráter, principalmente temente a Deus. Não adianta você sair falando com qualquer pessoa, falando dos seus problemas, reclamando com qualquer pessoa que aparece do seu lado, mas fale dos seus problemas para a pessoa certa, que você sabe que ela vai poder resolver, ou te ajudar, ou te direcionar em um caminho onde seus problemas serão resolvidos. Beleza. Ela falou então com o profeta falou para ela, o que eu posso fazer por você? Só que daí ele deve ter pensado um pouco e ele falou, o que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Outra lição, por diversas vezes, achamos que não temos nada. Que não há mais nada que fazer, já está no limite, não temos mais nada. E aí nós lembramos, a não ser, quando nós paramos para pensar mesmo, lembramos e dizemos, a não ser uma botija. E eu te pergunto, qual que é a sua botija? Qual que é a sua botija hoje? Se você está passando por uma situação difícil financeiramente, ou nos seus relacionamentos, ou no seu trabalho, está numa situação de esgotamento, qual é a sua botija? O que você pode fazer para reduzir os danos, para aliviar todo aquele estresse? Ou, se a situação é financeira, o que você pode fazer? O que Deus tem te dado? Por exemplo, o que você conhece? Você sabe uma receita de bolo, uma receita inusitada, uma receita que todo mundo quando fala, olha e fala, uau, que delícia. Que tal se você começar a vender esse conhecimento? Ou vender o bolo na prática, ou vender a maneira de fazer bolo e daí você cria outro. Enfim, botijas são diversas, na verdade, ainda mais nesse milênio que nós vivemos, nesse século que nós vivemos. Mas ela falou, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Então o profeta falou para ela, você vai, pede para os seus vizinhos botijas, vasos, aliás, pede vasos para os seus vizinhos. E não poucos. Então outras coisas que eu aprendo aí, o network. Ela precisou ir perguntar para os vizinhos, pedir para os vizinhos. Se ela não tivesse um bom network, um bom relacionamento, ela não ia poder pegar emprestados dessas botijas. E foi isso que ela fez. Ela pegou vários vasos. Então a outra lição já, trabalho. Precisou de esforço, precisou de trabalho. Ela foi trabalhar. Só que isso ela e os filhos dela. Então esse trabalho em equipe, network, um esforço e o trabalho em equipe. Quando ela chegou em casa, começou a encher, com aquela botijinha pequena que ela tinha, ela começou a encher os vasos. Todos aqueles vasos, aquelas botijas que ela havia pego emprestado. Foi enchendo e aquela botija não acabava o azeite que tinha ali dentro. Até quando ela falou para um filho dela, traz mais um vaso. E o filho dela falou, mãe, acabou os vasos. Então a botija, o azeite na botijinha também acabou. Então ela voltou lá para o profeta e perguntou para o profeta o que ela deveria fazer novamente. Então percebe que quando ela terminava um processo, ela ia e perguntava para o profeta qual seria o próximo passo. Ela não deixou ali, quando ela enriqueceu, ela não deixou a mentoria. Ela continuou buscando uma mentoria espiritual, financeira. Qual mentoria você precisa hoje?
você pode encontrar hoje até mesmo no YouTube. Você pode se inscrever nesse canal se você não é inscrito e ativar o sininho. Muito bem, filho. E deixar o like. E deixa o like. Muito bem, filho. Obrigado. E também comentem o que você achou desse vídeo. Toca aí. Parabéns. E você pode ter essa mentoria. Mesmo que você não tenha uma mentoria direta, mas hoje com livros, com a internet, uma universidade que nós temos na internet, você pode ter então uma mentoria. E o profeta falou para ela: agora você vai, vende isso que você tem, esse azeite, paga a dívida e você e seus filhos vivam do resto. O que eu entendo aí? Essa mulher passou a viver de renda a partir de agora. O azeite era um produto muito caro naquela época, hoje já é. Imagina naquela situação, naquela época, ela ganhou muito dinheiro e dá a entender, pelo que a Bíblia diz, que ela passou a viver de renda. Ela praticamente aposentou. Então ela foi do zero até a independência financeira, porque ela ouviu primeiramente a voz de Deus. Mas é claro que você sair do zero e ir para a independência financeira, eu não estou dizendo aqui que é de uma hora para outra. Pode ser, Deus pode fazer isso com você. Mas para ela foi de uma tarde, no final de tarde ela fez esse serviço, durou um dia. Mas para nós pode demorar um processo de 10, 20, 30 anos. A questão é praticamente uma ciência exata. Se você fizer, você será bem sucedido. E eu deixo novamente a pergunta: qual é a sua botija? Se você se interessa por esse assunto, educação financeira, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, em especial sobre educação financeira comportamental, acesse o link aqui abaixo, link do nosso curso que está sensacional, o curso Educação Financeira Comportamental à Luz da Bíblia. Está sensacional. Acesse que tem uma promoção, uma oferta muito bacana para você. De repente, essa seja a sua botija.